Minha mãe, ela foi assim, ela disse pra mim quando eu me assumi, com 14 anos, que ela sempre soube, mas ela nunca teve coragem de perguntar e tal. Aí ela chegou em mim, pediu pra conversar, aí eu falei que, ela perguntou se eu era, aí eu falei que era. E a reação dela foi normal, ela me abraçou, falou que me aceitava, que não precisava esconder de ninguém. Ela falou que tem receio do que pode acontecer comigo, ela sabe que tem preconceito, muito. Se a gente for observar na história da humanidade, né, a homossexualidade ela toma diferentes sentidos, ela tem diferentes características, né, em diferentes tempos e espaços. Então, cada cultura tem uma percepção diferente das relações entre os sexos, né, das relações entre iguais, entre homem com homem, mulher com mulher. Então, eu contei pra minha mãe um dia depois que eu fiquei com meninas, porque até então eu não tinha ficado com nenhuma, então eu não sabia se realmente eu gosto de menina ou não. Quando foi na segunda, eu cheguei pra minha mãe e falei, olha, eu gosto de menino. Ela perguntou pra mim, você tem certeza? Eu falei assim, eu tenho, eu gosto de menino. Ontem eu fui pra tal lugar e fiquei com menino. Na Grécia Antiga, por exemplo, a homossexualidade ela tinha um outro significado, um outro sentido, ela estava relacionada às relações educativas, né? Era considerada normal, então homens, o sentimento homoafetivo entre homens, ele era estimulado como parte mesmo, né, da manutenção das atividades guerreiras e até mesmo das atividades educativas entre mestre e aprendiz. Então a homossexualidade, ela era estimulada. Meu avô e minha avó que são homofóbicos, mas eles me aceitaram numa boa também. Quer dizer, numa boa não, né? Mas aceitaram porque eu sou neto deles. Porque acho que outros homossexuais eles não acham legal. Quando minha mãe resolveu contar pro meu pai, aí sim, meu pai falou que ia me bater, que ia me levar pra morar com ele. Minha mãe não deixou. Aí teve um dia que eu, começou minha mãe contando pra ele não aceitou, veio pra cima de mim e minha mãe foi pra cima dele. É porque meu pai não aceita, de forma nenhuma. Com o processo de sobreposição do cristianismo no Ocidente, a gente vai ter uma criminalização, uma desqualificação das atividades homossexuais. Né? E essa separação entre homens e mulheres, essa divisão binária e hierárquica, né? ela está presente, né, na forma como se vê as atividades, vamos dizer, as atividades sexuais, né, homossexuais. E o que a gente percebe é que a heterossexualidade ela passa a ser colocada como a norma, né? Isso é o que a gente chama de a heterossexualidade normativa ou a heterossexualidade compulsória. E essa heterossexualidade ela tem como base a reprodução biológica, ou seja, a procriação da espécie humana. Desde muito cedo também as pessoas começam, os outros meninos, as outras pessoas na escola, na rua, na família, começavam a me chamar de viadinho, né? De viadinho, de boiola. Então eu não sabia o que era isso. O que é isso? O que é esse viado? O que é esse boiola? E aí tem algo que é muito importante nesse processo, que é o fato de eu ter sido criado numa feira, meus pais eram feirantes. E eu me lembro, assim, muito claramente, sei lá, talvez com 7, 8 anos, ter me dado conta do que era viado, né? Quando passava um homossexual na feira, centenas de pessoas, e aí as pessoas começavam a gritar, né? Jogar frutas podres, jogar pedaços de carne, e aí os homossexuais, né? As bichas, como eram chamadas, as bichas loucas, passavam, se gritavam, elas respondiam. E eu me lembro que eu olhava para aquilo e falava, é isso que eu sou, né? E ficava assim, mas será que eu sou isso? Eu vou ser isso? Eu vou ser apedrejado? Vão jogar coisas em mim? Ou seja, desde cedo você percebe que aquilo é uma coisa ruim, né? Que a sociedade não aceita. Essa questão da violência simbólica, que é a negação do estatuto da pessoa como sujeito, ela é muito importante porque você pode, por um lado, reconhecer que uma pessoa tem direitos, né, abstratos, né, mas você pode minar a existência dela como sujeito social através da desqualificação, né? Você cria o estigma, ou transforma a existência daquela pessoa numa espécie de uma existência caricatural, e tudo que ela fala como sujeito cultural, político, social, é remetido a essa condição, né, de caricatura, né?
Então, se do ponto de vista do direito aquela pessoa ela tem direitos abstratos, né? Mas do ponto de vista do exercício do direito, que é muito importante, aquilo é minado por práticas que vêm de um campo simbólico, né? Então, eu acho que nesse campo as pessoas têm que prestar muita atenção, sim, e não podem considerar, por exemplo, uma piada homofóbica, uma declaração agressiva contra um grupo, seja uma coisa inocente e que não tenha relação com essas violências mais evidentes, né? Com a violência física, com a exclusão mais agressiva, né? Porque me parece que essas coisas elas têm uma continuidade e elas se alimentam mutuamente, né? Uma sociedade que fala sobre um grupo de maneira pejorativa é uma sociedade que agride simbolicamente esse grupo e que de certa forma naturaliza outras formas de agressão. A agressão física eu nunca sofri, mas tipo, você passa, as pessoas olham, xingam. O preconceito ele é sempre taxado de brincadeira, nunca ofensivo, mas ele só não é ofensivo para quem propaga, porque para quem recebe é sim ofensivo. É difícil acontecer bullying de ameaças, coisas, mas já aconteceu ameaça de morte até. Tipo, um menino que chegou e falou que se me visse na rua e tivesse armado, ia me matar e tal. Se eu fosse gay, ele não gosta de gay. Falou que era uma vergonha pra mim. No período colonial, a gente tem, né, o Santo Ofício da Inquisição perseguindo, especialmente no Brasil, as práticas, as relações homossexuais, né? Então, a preocupação da Igreja durante o século XVI e XVII era especialmente com a manutenção das relações entre os sexos. Qualquer relação fora, né, do eixo, né, heteronormativo era considerado um desvio, um crime. Então a gente tem inúmeros exemplos, né, de pessoas condenadas ao degredo, pessoas que foram açoitadas, né, que tiveram que cumprir penas ou castigadas por exercerem uma relação sexual, uma relação afetiva fora do eixo considerado normal, né, que seria uma relação sexual para procriação entre homens e mulheres. O desafio que eu sempre tive foi de ser de uma família muito religiosa, né? E nesse aspecto da religião cristã dos meus pais, eu não teria o direito de optar por essa felicidade ao lado de uma pessoa do mesmo sexo. Então, o desafio não era pensar, poxa, eu quero um garoto, eu quero crescer e ter um homem do meu lado. Era amar a religião, aquele berço que eu nasci, e saber que eu não ia caber ali. Eu tinha uma relação finita, né? Assim, desde muito cedo eu comecei a perceber, já no começo da adolescência, comecei a perceber uma relação muito finita com a família, com a religião, com o núcleo de amigos. Às vezes de uma forma mais inconsciente, mais subjetiva, mas que as coisas foram se tornando claras. Eu fui percebendo que o meu caminhar me direcionava e algumas coisas e pessoas iam ficando lá atrás, exatamente por essa questão da minha identidade. É aquele discurso de muitas igrejas que dizem assim, não, eu amo o homossexual, mas eu condeno a prática. Para você amar alguém, você tem que amar ele na inteireza. Você amar uma pessoa mais ou menos não é amor nenhum. Eu não vou à igreja, não sou adepto de nenhuma religião, mas eu acho que se existe realmente algum Deus que não deixa as pessoas fazerem o que elas gostam de fazer e pune-as por isso, eu prefiro não acreditar nele. E num primeiro instante a gente teve um corte mesmo, assim, de não falar durante um tempo, até por questões religiosas, eles foram proibidos de ter contato comigo pela igreja. Meu pai tem um papel importante dentro da igreja e se ele me apoiasse, ele perderia esse status dentro da igreja. Então existiu muita coerção familiar, assim, com a família e para comigo, isso chegou até mim. Embora o discurso da cura possa parecer um discurso humanitário, mas no fundo tem um impulso de destruição, né? Você está querendo destruir aquela subjetividade, você quer destruir aquela forma de vida. E então eu consigo enxergar esse discurso da chamada cura gay, a própria palavra em si é horrível, essa expressão, como qualquer forma de humanitarismo. Na verdade é uma expressão da brutalidade, e também eu penso que nesse sentido é bem adequado chamar isso de uma expressão fascista, uma política fascista, né, em relação aos sujeitos e aos seus corpos, né? A gente percebe que há uma dificuldade do tratamento desses temas, seja na escola ou na universidade,
porque isso está muito ligado à questão do pecado, está muito ligado à preocupação com os valores que são aceitos como naturais, os valores que são mais verdadeiros em nossa sociedade. Eu acredito que as escolas, principalmente as escolas particulares, elas têm encarado como um tema silencioso. Não se debate, não se discute. Quando trata-se do bullying, trata-se de uma maneira generalizada, o bullying em todas as formas, e aí incluindo o bullying da homossexualidade, o bullying de conotação sexual, mas não se para trabalhar especificamente a questão de homossexuais na escola, a inserção do homossexual no ambiente escolar. Não se discute gênero, é praticamente uma coisa que não existe dentro de uma escola particular, esse tipo de discussão. Conversando com muitos adultos, colegas de profissão, eu percebo um certo constrangimento por parte deles, não porque eles enxerguem o outro, o jovem, com preconceito ou com discriminação, mas por não saber lidar com aquilo. Aqui na escola já tive professor de educação física que era super preconceituoso. E ele não sabia acho que ele não sabia que eu era homossexual, mesmo assim ele fazia piadinha com todo mundo. O que eu acho é que a educação, ela invisibiliza muito o que está fora do padrão. Ela ainda faz isso de invisibilizar, né? De não trazer essas outras constituições familiares, de não trazer outras possibilidades, ou quando traz não aprofunda, traz um dia e depois volta para aquilo que para reforçar o que é tradicional. Hoje, né, mais maduro, eu percebo que a escola sempre foi muito despreparada para lidar com isso, sabe? Sempre foi muito despreparada para lidar com a questão da diversidade sexual, assim. É um ambiente nada inclusivo, nada integrativo, sabe, assim. Um ambiente absolutamente machista, onde as meninas inteligentes, as meninas que querem estudar engenharia e tal, são taxadas. Os meninos que querem ir para arquitetura, ou para fisioterapia, ou para coisas ligadas à saúde são taxados. Então, assim, não existia um preparo do ambiente escolar. E eu percebia isso e tentava lidar da minha forma. Sempre vivi com muita liberdade a minha expressão. Qualquer coisinha eu já não tinha mais vontade de ir para a escola. Aí minha mãe me colocou em psicólogo. A diretora dessa escola aqui falou que não era por isso, não era pelo fato de eu ser lésbica, e sim porque ela achava que eu sofria abuso sexual dentro de casa. E eu acabei reprovando 3 anos. Não foi nem 2, foi 3. Essa escola aqui é muito homofóbica. Tem alunos que falam, professora, mas você não deve falar sobre isso. Já aconteceu de aluno falar, você não deve trabalhar sobre isso na escola. E aí, assim, eu tive que ser incisiva e falar, se a escola ela não serve pra gente trabalhar temas como esse, de diversidade, do ser humano, a escola não serve pra absolutamente nada. Ela pode fechar as portas porque ela não serve pra nada. Essa discussão toda é necessária justamente para desnaturalizar essas imagens negativas, estereotipadas, né, que ainda estão presentes na educação, estão presentes no sistema jurídico, estão presentes na mídia em nossa sociedade, o tempo todo moldando o que é o relacionamento sexual correto, moldando as identidades de homens e mulheres. Uma vez que a gente tem essa pluralidade, né, de culturas, de valores e da própria orientação sexual, não tem como adiar isso. E não dá para pedir para um professor fazer um discurso que ele não acredite, ou ir contra a própria lei. Isso eu não aceito. A procriação e a reprodução ela não tem que ser exclusivamente o eixo das relações e das identidades entre homens e mulheres, que é possível também você ter amor e desejo fora também da reprodução, do eixo de reprodução e de procriação da espécie humana. Agora, como explicar isso dentro de uma sociedade ainda carregada de valores cristãos, né, de verdades reveladas, né, baseadas na fé de que
relações fora do eixo da procriação entre homens e mulheres são relações pecaminosas, são relações sodomitas, né? São relações contra a natureza, como explicar tudo isso? Então, é preciso também que haja uma reviravolta nos próprios valores. É preciso trabalhar os valores culturais, né? Os valores com relação às identidades, com relação à sexualidade. E para isso é importante também esse reconhecimento da diferença, essa valorização da diversidade cultural, seja por meio da escola, através do ensino de história, seja na universidade, através do desenvolvimento de pesquisa. É preciso mostrar que o mundo ele é plural, que o mundo ele é carregado de múltiplas relações sociais, que não existe, que a relação, né, heterossexual ela não é a única possível neste mundo, né? E justamente por essa imposição, né, da heterossexualidade, muitas pessoas sofrem porque elas não se reconhecem dentro desse modelo de orientação das identidades, de orientação sexual. Eu acredito que seria, não estou nem é uma questão da gente limitar o cristianismo, não seria isso, mas seria essa mente cristã talvez se adequar um pouco mais a outras realidades. Nem de negar ou negligenciar a sua fé cristã, mas eu acredito que é mais uma questão de aceitação. De aceitar o próximo, de compartilhar isso com o próximo sem as imposições que são tão comuns ao cristianismo e boa parte das pessoas que propagam a fé cristã. Tem que fazer esse exercício que é até um exercício de cristandade também. Então a gente tem que ir buscando assim, essas pontes, né, de diálogo com as religiões para tentar mostrar que não é incompatível com os preceitos cristãos a aceitação da diferença de orientação sexual, né? O anormal é ficar escondendo as coisas que são normais, né? Se são minorias, se são maioria, não importa, mas fazem parte da sociedade. Então a gente precisa compreender isso, né? Nós não vivemos sozinhos, né? Se um direito vale para um, tem que valer para o outro. Eu acho que é mais na parte da conscientização mesmo, né? Não só da escola, mas como da... Eu acho que até o Estado devia ter uma parte nisso, mas é mais difícil, mas escolas, por serem a formação, por serem responsáveis pela formação das pessoas, eu acho que elas deveriam conscientizar através de palestras, recados e até mesmo repressão, quando é algo exagerado. Então, acho que para se trabalhar isso dentro de sala de aula hoje era necessário ter uma reformulação no nosso plano de ensino. Era incluir essas coisas dentro do plano de ensino. Está na hora de dar um passo à frente. Porque uma vez que nós já observamos políticas, né, sendo desenvolvidas para trabalhar essas questões, especialmente na igualdade de direitos, né, a escola não pode ficar atrás. Ela precisa orientar esse estudante, no mínimo, para entender que ele precisa respeitar o outro. Um levantou e falou assim: a gente tem que respeitar, porque se ele quer ser igual menina, é problema dele. Aí veio outro questionamento: qual é o problema? É um problema se vestir, um menino se vestir igual menina? Ou uma menina se vestir e se comportar igual um menino? É um problema? Seria um problema? Aí, assim, alguns chegaram à conclusão que não é um problema, né? Nem todos chegaram a essa conclusão, mas todos participaram do questionamento. Então, acho que o professor ele tem que levar essas discussões para a sala de aula, ele tem que evitar reproduzir certas formas de pensar, ele tem que trazer a questão à tona para a reflexão, para o debate. A maior discriminação que você sofre não é na rua nem em casa, é aqui na escola. Então, acho que a escola devia, sei lá, chamar os pais dos alunos para conversar com eles, dar uma palestra, sei lá, para os pais dos alunos conversarem com os alunos, para respeitar pelo menos, não precisa aceitar, mas respeitar. A sociedade impõe o que é certo, o que é errado. Somos todos normais e, sei lá, acho que ninguém tem a ver com a vida de ninguém, é uma escolha minha. A educação ela é muito importante para ajudar as pessoas a encontrarem caminhos de felicidade. Eu acho que é a principal, né, que a educação tem que fazer. Então, nós vamos ter que abordar a homossexualidade de forma positiva, combater a homofobia, né, na educação.
Acho que a gente acaba sendo um grande exemplo para várias pessoas, não só para casais e para pessoas que têm interesse no mesmo sexo, mas para pessoas de forma geral, né? A gente está aí para adaptar, para olhar para o outro e respeitar esse espaço do outro. Se a gente se preocupa, né, realmente com uma sociedade mais harmônica, com uma sociedade mais justa, né, seria importante a gente também reconhecer, né, essa diversidade sexual também, a presença da diversidade sexual como um direito, né, um direito que faz parte aí da cidadania plena, né, dos indivíduos. Eu fui educado para pensar que que a minha identidade sexual estaria nos lugares obscuros, que eu deveria estar nas boates escuras, né? Que eu deveria esconder o que eu sou. Né? Então, viver com plenitude, com dignidade, com segurança nem tanto. Infelizmente, a gente vive uma sociedade que ainda mata, né? Ela nos mata. Ela nos mata com o discurso, ela nos mata com a violência prática também, né? Então ainda é perigoso, né? ser homossexual. Mas eu vivo a minha verdade, eu vivo a minha felicidade, eu vivo o meu amor. E a sociedade só tem que entender isso e pronto. Pode namorar um homem sim, uma mulher pode casar com uma mulher sim. São gente e deve ser tratado como gente.